Fala, Fenômeno Azul! Fala, seus filhos do Carlinhos, sobrinho do Osório. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Uma boa noite, sejam bem-vindos aí. O vídeo está sendo gravado aqui às 19h41, vai pro ar aí às 20 horas, 20h30 no máximo. Depende aí do YouTube, né? De fazer o upload do vídeo. Pessoal, eu vou pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal. Lembrando que a gente vai sortear duas camisas do Remo oficiais, modelo 2026. Para isso, a gente precisa chegar nos 30 mil inscritos, que a gente vai sortear duas camisas oficiais do Remo. Como é que eu faço para concorrer? Deixa o teu like e te inscreve no canal. Que aí o dia que nós fizermos os 30 mil inscritos, vamos fazer a live e vamos sortear. Você vai estar concorrendo automaticamente. Tem que deixar o like e tem que se inscrever. Tá bom, pessoal? É tão fácil e o pior, né? Ou melhor, é de graça, não custa nada. Gravei um vídeo mais cedo falando um pouco de Remo e Cametá, Remo classificado para a final. Joga domingo com a Lamucurita no Mangueirão, que estará tomado o lado A, né? O lado B eu não sei, normalmente o jogo passado não lotou. Sei, tem que o nosso lado vai estar lotado. Mas antes disso, o Remo joga quarta-feira com o Internacional, amanhã tem pré-jogo, 21 horas, né? 21 horas tá bom, né, pessoal? Horário? Deixa nos comentários aí, 21 horas, 20h30, 21h30, 22h. Deixe um horário aí embaixo, nos comentários. Theo, chego do trabalho 7, vou 7h30, 8h, vou jantar e tal. Deixa o horário aí, a maioria, né? A maioria que tiver o horário aí vai ganhar e a gente vai fazer a capa com o horário que vocês escolherem aí. Tá bom? Não vamos colocar meia-noite, né, pessoal? Pelo amor de Deus, até 21h30 tá bom. Tá? Escolho aí o horário. À noite, tá? Parte da noite. A gente vai falar muito amanhã de Remo e Internacional, né? Vai ter pré-jogo lá do Mangueirão, vou fazer um pré-jogo lá da arquibancada, né? A imagem, aquela imagem bacana, aquele áudio bacana, para vocês poderem acompanhar ao vivo a arquibancada, já que a Sport TV, né, o Premiere não passa essas imagens, né? As televisões também não podem passar e passa apenas do gramado ali, a gente vai arquibancada, tá? Um negócio diferente, um negócio muito legal. A gente vai fazer de lá para vocês. O Internacional, galera, deve mesclar alguns jogadores. Já fui atrás de informações. Né, os gaúchos lá me passaram que o Internacional deve trazer alguns reservas para cá, para ser titulares contra o Remo, porque eles vão jogar, né, um jogo decisivo também domingo lá, o estadual deles, né? No caso, um clássico que igual o nosso que pega fogo, né? Então, o Grenal. Então, quem sabe o Remo não pode se pode dizer nem privilegiar, né? Acho que pode deixar menos difícil as coisas, já que nosso treinador Osório, né, fraquíssimo, meu pai do céu, ainda tem gente que defende esse cara. Oh, meu Deus do céu, a torcida do Remo não aprende. Alguns, são poucos, diria que 5%, mas não tem como, galera, não tem como. Mas, como eu falo, não tem como torcer contra, né? Mas também não tem como deixar de falar a verdade. Só quem quer o bem do clube, pra mim, tá? Que faço o canal aqui, tem que cobrar e tem que falar a verdade. O Remo que vive uma inércia dentro da diretoria. Ninguém fala nada, ninguém faz nada, ninguém dá uma entrevista. Não sei se é com medo do torcedor de receber críticas, porque a única coisa que vai sair são críticas, né? Não dá para sair nada bom. E é essa situação que o Leão Azul vive nesses últimos dias. Dito isso, o Remo na final e o Remo pega o Internacional quarta-feira. Estou preocupadíssimo com esse jogo. Theo, por quê? Por causa do chupa-chupa, do Osório? Não, não é por causa dele. Dele já é comum, né? Inventar moda. A questão é elenco. Elenco. E quem conhece um pouquinho de futebol sabe que jogador de futebol é corporativista. O que é corporativista, Theo? É uma classe que se defende. Os jogadores, eles, quando fecham entre eles, eles ganham jogos, títulos, acessos, também derrubam o treinador e com isso derruba os clubes ou o clube que estão jogando. E eu tenho muito receio disso. Falei ontem de jogadores que entraram sem vontade contra o Cametá. Eu acredito assim, não é acreditar, tá? Não é afirmar. Que como é Série A, como é jogo grande, isso conta muito para a carreira dos jogadores, tanto para que jogos do Paraense tem jogador que não tá nem aí, e no brasileiro os caras viram Pelé da vida, né? E no Paraense os caras não jogam um terço do que sabe jogar. Acredito que contra o Inter eles vão fazer de tudo para ganhar, até porque a gente tem qualidade para ganhar do Inter. A questão são os dois rapazes. Theo,
onde tu queres chegar. Vai entender agora. Tá na capa. O Sávio tá suspenso, né? 30 dias. Quem me conhece de longas datas sabe que eu não sou fã do futebol do Sávio. Mas dos laterais que a gente tem, esquerdo, só tem ele e o Cufré. Ele é menos ruim que o Cufré. E aí temos dois que são improvisados. Léo Andrade e Kaique. Aí é brincar com a minha cara, né? Quem gosta não posso fazer nada, né? É masoquismo. Mas é brincar com a minha cara. Contrataram um lateral gordo que não consegue jogar o que o Sávio joga. Olha o nível. Isso pra Série A, né? Tenho medo do Cufré ser o novo Alan Rodrigues, né? Até agora tá até pior. Enfim. E aí afastaram o Sávio. Aí eu me pergunto. A diretoria do Remo tá tão perdida. Onde é que fica a instituição? Em último lugar. Ah, porque o Sábio foi falar lá pro repórter da Liberal. Cara, a gente mora num país, e é a famosa hipocrisia, a gente mora num país, sinceramente, tu não pode falar o que tu pensa num país democrático. Tu não podes falar a verdade porque dói nos mimizentos. Fica difícil. O que o Sávio fez foi apenas escancarar o que tá na cara de todo mundo, o que deveria estar na cara de todo mundo, que eu já percebi há tempos. Falei ontem, o Remo ganhou e o treinador com cara de... Entendeu? Teve um ontem na live, ai, tá psicólogo pra analisar o rosto do técnico. Ai, tu, tu não sei o quê, até a expressão do treinador, tem gente que não se expressa. Porra, o time perdendo de 2-0, o Remo vira e o cara assim, ó. Isso quando tá expondo pirulito, tomando café. E tem gente que defende. Porra, tá na cara que o Osório perdeu o comando, não é líder, porque o verdadeiro líder, ele não impõe. O verdadeiro líder é respeitado. O verdadeiro líder, ele não grita, ele não esculacha, ele sabe conversar, ele sabe dialogar, ele sabe impor as coisas com precisão, com sabedoria, inteligência, qualidade no futebol. Dá pra ver que os jogadores não estão nem aí pro Osório. No repá, o Pikachu saiu, né? Pikachu não. Diego, né? Ontem o Pikachu e o Diego saíram P. Em outros jogos, os jogadores não estão gostando. O jogador é lateral, vira zagueiro, zagueiro vira volante, volante vira atacante, atacante vira meio. Só tá faltando uma coisa ele inventar e eu não duvido. É o Rangel jogar como homem de linha ali, né? Zagueiro, lateral, volante, meio, atacante ou ponta. É só isso que falta, o resto ele já inventou tudo. Daqui a pouco vão escrever o roupeiro no bid, capaz até do Tonhão jogar, porque é um amor por esse Osório que eu não entendo. E aí tá, puniram o Sávio por ele falar a verdade, do que escancarou ontem. Claro, claro, claro. Só não percebe mesmo quem defende o cara ou não consegue enxergar um palmo na frente, assim, dos olhos, né? Da boca dos olhos, né? E tá, o Remo tem que. Que lateral o Remo tem pra jogar? Quarta-feira. E não tô dizendo que o Sávio é a salvação da lavoura. Mas entre ele e o Cufré, Léo Andrade e Kaique, quem era pra jogar, pessoal? Eu? Vocês? Era o Sávio. Mas porque ele falou a verdade, não puniram o Sávio, pessoal. Ah, o Sávio vai ficar 30 dias fora. Não é o Sávio que está sendo punido. Sabe quem foi punido? É o clube. É a torcida que paga caro. Não é o Sávio que está sendo punido. Lógico que vão forçar ele a sair do Remo, porque ele tem uma multa. E ele não é besta também de abrir mão, a não ser que ele queira ir para outro clube de Série B. Série A ele não consegue. Série B aí, ou Série C. Não sei o salário dele também. Deve ser mais alto aqui em qualquer lugar que ele arranjar por aí, sim. Mas ele vai ficar treinando separado, não vai jogar, não vai receber críticas ou elogios, mas vai estar recebendo, né? É o jogador que é punido, galera. É o jogador que é punido. O Remo precisando de lateral para quarta-feira. Aí a gente vai colocar quem? O Cufré, que não consegue jogar o Paraense. Aí vai inventar quem? Léo Andrade de novo. É só um pé que ele quer.
Eu tô errado? Me digam se eu tô errado, pelo amor de Deus. Caí é caso de internação no mesmo CAPES que o Osório saiu e o Tonhão também saiu. Porque o doido não é o Osório. O doido é quem segura o Osório no Remo. O Osório não tem culpa, ele não pediu para trabalhar no Remo. Ou seja, a minha preocupação no repar, eu vou chegar aqui no veredito final, é que o jogador lá atrás eu falei corporativista, os caras querem entregar o repar. Por quê? Eles não vão sair em defesa do Osório, eles não gostam do Osório. Quem não percebeu isso, pessoal, deveria voltar aos jogos do Remo e parar com a emoção e perceber um pouco mais. Remy Águia nos pênaltis. Os jogadores estavam reunidos com o Osório, abriram uma roda. Coloquem lá na TV Cultura, tem no YouTube aí. O Osório saiu, os jogadores se uniram. Ontem, vocês já viram o jogador fazer gol e comemorar com o Osório? Ninguém faz isso, comemora entre eles. Quem joga um pouquinho de futebol, quem já trabalhou numa empresa onde é muito unido e tu não gosta de alguém, é assim. Meu medo não é quarta-feira. Porque, como eu falei, é Série A, etc, etc. Entendeu? Os caras não vão se queimar por isso. O problema é domingo e domingo. Tipo, querer perder no primeiro jogo para derrubar o treinador. Isso não é teoria da conspiração, a gente já viu acontecer no Remo. Em live eu cito alguns casos que isso aconteceu para vocês aqui, porque senão vai demorar muito. Mas eu tenho uma memória muito boa. É tipo futebol. E eu tô com receio disso aí. Sabe o Roberto Carlos? Não é. Mas é o lateral esquerdo que a gente tem entre Cofré, invenção de moda de Léo Andrade e Kaique. É ele. O Remo tá no mercado contratando alguém, galera? Só o Já. Mas ninguém. Agora, se o Remo for atrás de outro lateral esquerdo e apresentar nessa janela ainda, aí eu paro. Opa, afastaram, sabe? Também, não é para trazer outro Cofré da vida, é para trazer um lateral que preste. Pelo menos razoável. Aí eu digo, não, a diretoria agiu certo. Afastou o cara, não vamos precisar mais dele. Contrataram um lateral bom, não. Afastaram o cara antes de um jogo contra o Internacional e dois clássicos decidiu um título do Campeonato Paraense. Onde o Remo suou para chegar na final por culpa do treinador. Com escolhas erradas. Tomada de decisão da diretoria, para mim, errada. Quer punir o jogador? Sei lá, conversa, pune. Tipo, tu vai afastar o jogador que poderia te ajudar. Mesmo não sendo o melhor, mas o menos ruim. Nessa lateral esquerda, que é onde esse chupador de pirulito mais inventa a moda. Errado, galera. Errado. Vão forçar ele a sair do Remo? Tá, vão, mas era o momento. Não, não era. Outra coisa, outra coisa. Ficou claro e notório que eu falei ontem na live que tem alguma coisa de bastidores que eu ainda não descobri. Quando eu descobrir, eu vou falar, não tô nem aí. Que não é só contratual, não é só 500, 600 mil de multa rescisória. Tem algo a mais aí. O cara que só faz merda, que teu time não tem um padrão de jogo, ganha dos times do Paraense aos trancos e barrancos, precisando fazer 3 gols aí em 20 minutos, 2 gols em 5 minutos. Deixou de ganhar mais 4 pontos na Série A. E o cara permanece, não ganha um repá com um a mais, colocando 5 zagueiros. Isso é normal? Não é normal. Ninguém dentro do Remo, as pessoas de dentro do Remo podem não entender de futebol, mas não são tapadas, o que é totalmente diferente. Tem alguma coisa envolvendo dinheiro, chantagem, tem alguma coisa envolvendo amizade, porque sempre tem essas amizades no Remo. Assim a gente foi rebaixado de 2021 para 2022 da BPC por renovar com jogadores por amizade. Tem alguma coisa envolvendo alguém e algo que a gente não sabe. E que não é teoria da conspiração depois do que fizeram com o Sávio e não fazem com o Osório. Com o Sávio foi rápido. 30 dias. O Osório tá cagando e andando para a instituição do Clube do Remo, desrespeitando os torcedores. Ninguém faz nada. O homem é intocável. E a minha preocupação é isso, ir para dentro de campo. Eu espero que isso não aconteça. Quem avisa, amigo, é. Normalmente o que a gente avisa aqui, 10 coisas, 8 a 9 acontece. Mas enfim, eu espero estar errado, e muito errado. Muito errado mesmo, mas muito errado mesmo, tá? Então essas coisas me preocupam muito. Para o reparo, acho que internacional isso não vai acontecer não. Pela questão de visibilidade, é jogo de Série A, é jogo grande, esses jogadores
precisam aparecer nesses jogos e são jogadores experientes, né? E já falei, treinador não derruba jogador. A não sei que o treinador seja muito foda. O que o Osório tá longe de ser. E nunca foi e nunca vai ser. Agora, jogador, meu amigo, pra derrubar treinador, assim, ó, estalo de dedo. Esse jogador mais ou menos, meia boca. Ainda mais jogadores que a gente tem aí, bons de bola, de nível de Série A, que já jogaram fora daqui na Europa, etc. Pra derrubar um treinador desse aí, Michuruquinha, é muito rápido. Tenho muito receio disso. Já já, já chegou em Belém, deve ser regularizado até amanhã e o chupa-chupa vai decidir se ele leva ou não o jogador para ficar no mínimo no banco de reservas contra o time do Internacional. Ingresso sendo vendido, R$ 80, casadinha 60. Eu já acredito que vai dar uns 25 mil pagantes para cima. Horário muito ruim, né? 19 horas. Mas com a vitória do Remo ontem frente ao Cametá, acredito que isso possa melhorar, né? Apesar do horário, melhorar daqui para quarta-feira a venda dos ingressos, que a gente ainda não teve ainda uma parcial. Quando tiver, a gente vai falar, tá? Amanhã, 3 vídeos. Café da manhã com vocês, 7h30, 8 horas. Depois do almoço, 13 horas, 13h30. E live à noite, pré-jogo, tá bom? E quarta-feira, vídeo de manhã cedo, vídeo depois do almoço e pré-jogo no Mangueirão da Arquibancada e pós-jogo também. O jogo termina 21 horas, a gente vai sair do Mangueirão, é cedo, né? Termina cedo, mas 22 horas, 22h15 a gente começa o pós-jogo aqui. Se Deus quiser, com a vitória do Remo, a gente vai levar até de madrugada aí. Tá, galera? Deixa teu like, te inscreve no canal. Quem tá adentrando no canal pela primeira vez, é meu jeito de ser, pessoal. Eu não consigo encobrir os erros do Remo. Eu sou muito sincero nas minhas colocações e isso faz bem para a instituição, porque você passar pano, você encobrir as coisas, você se elevar emocionalmente por causa de uma vitória frente ao Cametá, que não tem nem divisão, acho que é se empolgar demais. A gente tem que seguir nessa toada para manter o Remo na Série A. E eu já falei lá atrás, eu continuo com o meu pensamento. Se o Remo conseguir contratar bons jogadores nessa janela que se prorrogou, e vou falar um pouco mais sobre isso, e já falei mais cedo, vai ficar aqui no final desse vídeo aqui. A janela prorrogou um pouquinho, dá para contratar bons jogadores de campeonatos estaduais, aí, Paulista, Carioca, né, Gaúcho, principalmente Paulista. Dá para o Remo beliscar uma vaga na Sul-Americana. É difícil, mas está muito longe de ser impossível e improvável do Remo conseguir. Mas para isso, precisa de jogadores, precisa alguém dentro do Remo se mexer e de um treinador que faça esse time jogar futebol de verdade, porque tá complicado. Mas, aos trancos e barrancos, eu acredito numa vitória do Remo frente ao Internacional. E se não acontecer o que eu tô aqui preocupadíssimo, o Remo consegue não só ser campeão paraense, como vencer as duas partidas. Mas para isso, vai ter que jogar bola. E vai ter que acontecer o que eu não tô querendo que aconteça. Galera, não saiam daí. Assistam o vídeo aqui em cima agora, de hoje de manhã, e aqui o pós-jogo de ontem. Valeu, fui.